está acompanhando a cobertura exclusiva da 8ª semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e 6ª semana do Ministério Público. Nesta terceira parte, você confere a fala da psicóloga Fabiane Bortoluzzi Ângelo, que atuou na Escola Ipiranga de Três Passos, onde estudava o menino Bernardo Boldrini. Prosseguindo, então, nós temos a grata satisfação de contar com a presença da psicóloga Fabiane Bortoluzzi Ângelo, mestranda em Educação pela UFSM, representante do Instituto Condor para Emergências e Desastres no Estado do Rio Grande do Sul. E a gente quer dizer que vamos fugir um pouquinho, então, desses aspectos jurídicos, processuais, investigatórios do caso, e vamos trazer também para o debate a visão de uma profissional da área da psicologia que teve, inclusive, a oportunidade de comparecer na escola onde o menino Bernardo estudava, lá em Três Passos. E gostaríamos de saber a abordagem que foi feita, o que gera essa comoção, não é? Nós, aqui em Santa Maria, também ficamos bastante abalados, já que o menino, de alguma forma, tinha vínculo com a nossa cidade, né? A avó do menino, a avó materna, é santamariense. Então, nós de imediato queremos passar a palavra. Sinta-se à vontade no nosso meio, por favor. Boa noite a todos. Eu vou dispensar protocolos, né? As colegas de painel já fizeram, mas eu faço questão de mencionar o agradecimento, né? De poder compartilhar com vocês e de poder escutar colocações tão esclarecedoras para a gente que vem acompanhando, né, o trabalho da justiça nesse caso. Acho que é perfeitamente compreensível a extensão que a Dinamarca precisou ocupar, né, porque foi de muito esclarecimento para a gente, principalmente para mim, que não sou da área jurídica, né? E tinha realmente muita vontade de poder estar próximas de vocês, tá? E eu quero parabenizá-los inicialmente, dizendo da importância, sob o ponto de vista da psicologia, de ter profissionais tão dedicados a buscar a solução de um caso. Quando a gente trata de maus tratos, quando a gente está frente a maus tratos de um vulnerável, de uma criança, isso naturalmente abala as pessoas de uma forma maior do que a gente consegue imaginar. E de uma forma maior do que a gente consegue conter. E aí entra o que gerou no país e no mundo o que a gente conhece como a comoção do caso Bernardo, que até hoje a gente sabe, por muito tempo provavelmente vai se manter. Porque a gente está falando de um atrapalho e de uma troca de lugares absurda, porque da onde uma criança espera o cuidado e a segurança, foi da onde menos veio. Pelo contrário, ele sofreu maus tratos e abandono afetivo de uma forma absurdamente intensa. O meu envolvimento no atendimento à situação da escola onde o Bernardo estudava, o Colégio Ipiranga, que todos conhecem. Então, eu preciso falar para vocês que hoje eu estou aqui falando do lugar de uma profissional da área da psicologia que trabalha com emergências e desastres. A psicologia pode atuar em várias esferas num caso como o Bernardo, desde a prevenção e até o trabalho que a gente foi fazer. E aí eu peço licença aos senhores de explicar o porquê que quando eu estou falando em relação à atuação, né, a minha atuação nesse caso, eu falo em a gente, em nós,
porque eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma colega que é a diretora do Instituto Condor, que é a doutora Rosana Dório Bora, que é uma profissional de muita experiência em situações trágicas e traumáticas, e que trabalhamos juntas, apesar de fisicamente eu estar em Três Passos, mas estivemos conectadas durante 24 horas dos dias que eu estive lá. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a troco do que e o que pode fazer a psicologia numa situação dessas. Porque essa é uma pergunta que recorrentemente profissionais dessa área recebem. Tá, mas o que vocês fazem? O que vocês falam nessa hora? Então eu realmente acho extremamente importante esse espaço, também sob o ponto de vista e de cunho esclarecedor. Porque muitas pessoas também não entenderam o que uma psicóloga foi fazer lá, viu, Dinamarca? Né? E poder estar aqui contando para vocês, né, e vou procurar ser breve também, porque eu acredito muito que espaços como esse são espaços onde vai fortalecer a nossa condição de ser humano, a nossa condição de profissional, para poder colaborar de forma mais eficaz, mais eficiente e preventiva, principalmente. Então, nós fomos chamadas a Três Passos para fazer algo que nós chamamos de dar a primeira resposta a uma situação trágica. E isso vem, e aí eu vou precisar mencionar o trabalho que o Instituto Condor, da qual eu represento aqui no estado do Rio Grande do Sul, vem fazendo desde o dia 27 de janeiro de 2013, na nossa cidade, até hoje. E em nome da expertise que o Condor tem em atendimentos desse tipo de situação potencialmente traumáticas, nós fomos chamadas a atender a escola do menino Bernardo. O que a gente faz nessa hora? Né? Primeiramente, eu acompanhei o sepultamento aqui em Santa Maria, né, onde fiz o contato com o diretor da escola, com a psicóloga da escola, com a coordenadora, alguns professores que aqui estiveram. E combinamos imediatamente uma reunião para o feriado da Páscoa. No primeiro momento, a gente construiu um espaço, né, na escola para trabalhar com professores, porque a gente estava com pessoas enlutadas pela perda de uma criança tão querida como a gente hoje sabe que o Bernardo é, ele não era, ele é querido, né? E que precisavam se fortalecer minimamente para receber quase 400 crianças depois de um evento como esse. Então, nós nos reunimos numa sala onde eles tiveram espaço para poder falar do que estavam sentindo, para poder expressar a sua dor e também as suas dúvidas frente ao que fazer. Frente a como receber as crianças, o que a gente fala? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem. Fala-se de morte com crianças? Sim, fala-se de morte com crianças. E aí construímos um espaço que a gente chama de um espaço promotor de resiliência, para que aquelas pessoas pudessem lidar também com os ataques que sofreram, né, como por parte da comunidade em geral, o que a gente consegue interpretar no sentido de que uma situação tão trágica como essa precisa de um bode expiatório, para que as pessoas possam suportar o fato de lidarem com a morte
de uma criança da forma como foi a morte do Bernardo. E ali a gente construiu, então, o que, sob o ponto de vista da psicologia, é de extrema importância nesses eventos, os rituais de luto. E isso foi uma construção tão bonita, porque foi feita por parte dos professores mesmos, né? O que o psicólogo faz nessa hora é simplesmente poder oferecer segurança para que eles falem o que eles estão sentindo, sigilo daquilo que está acontecendo naquele momento e fechar algumas questões para que eles possam estar fortalecidos. Então se criou o ritual de recomeço das aulas, aonde as crianças e nós, né, e eu digo nós porque eu estava lá trabalhando na escola naquele momento, quem quisesse, obviamente, fosse à aula e recebesse uma fitinha preta para colocar no pulso, no braço. E assim, quase todas as crianças aceitaram prontamente prestar essa homenagem ao colega Bernardo. Nesse mesmo momento, uma professora lembrou de uma mãe pastora e logo fizemos contato com essa mãe que pudesse fazer um culto, né, tendo o cuidado de respeitar a origem religiosa da escola, né? E aí as crianças foram para as suas salas de aula e eu e a psicóloga da escola, Denise, entramos em todas as salas de aula. Estivemos com os 400 alunos do Colégio Ipiranga, das 7h30 da manhã às 6 da tarde, para promover um espaço para eles poderem também falar daquilo que estavam sentindo, de poderem expressar as suas fantasias, porque uma situação como essa propicia o imaginário das crianças e dos adolescentes de uma forma considerável. E trabalhamos com algumas técnicas em que uma delas eles escreveram uma cartinha para eles mesmos, que vão ser abertas. Essas cartinhas estão lacradas e elas vão ser abertas no aniversário de 1 ano de morte do Bernardo. A ideia é que, né, nessas cartinhas eles pudessem falar para eles mesmos o que eles poderiam fazer para tornar um mundo melhor. E quando a gente fala de um mundo melhor nessa circunstância, a gente está falando do mundo interno da criança, do mundo da criança e do mundo. E essas cartinhas estão lá aguardando o ano que vem, né? E eu gostaria, assim, de explanar algumas questões que possam ser importantes, porque a psicologia nesse aspecto, em um momento como esse, ela vem no sentido de poder questionar, né? Nos questionar. E a morte, o assassinato do Bernardo, a exemplo do assassinato da Isabela Nardoni, há anos atrás, ele causa um desconforto, nós nos desacomodamos do nosso lugar, né? Que é um lugar, muitas vezes, de não saber muito o que fazer com situações como essa, né? O lugar de muitas pessoas de não vou me incomodar com isso, não sei o que vai acontecer. Coisas dessa ordem que a gente sabe que infelizmente acontecem. E coisas dessa ordem contribuem para um número que eu acredito que os senhores devam saber, né, muito antes de mim, que é o número que o relatório da Unicef menciona no ano de 2012, dizendo que o nosso país é o 6º no ranking, né, mundial em assassinato de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos.
Nós temos 17 assassinatos para cada 100 mil habitantes. E isso, no mínimo, nós temos que nos questionar por quê. O que acontece que nós não estamos conseguindo ter maior êxito no cuidado das nossas crianças e dos nossos jovens? Eu pensei em partir deste ponto, né, para iniciar a fala, porque eu confesso a todos que quando fui ler o relatório eu me choquei, né, e fiquei pensando que temos que sim nos desacomodar, e eu acho que é isso que faz estarmos aqui hoje, dando um espaço para os profissionais que trabalharam incansavelmente nessa situação, nesse evento, e poder pensar o que é que, desde o ponto de vista que estejamos desacomodados, a gente possa fazer. Eu achei muito interessante e confesso que gostei muito do título de Conversa Informal, né? Porque isso por si só nos dá uma certa tranquilidade para poder falar. A gente se sente mais acolhida, né, para poder expressar os nossos pontos de vista e os nossos questionamentos e as nossas dúvidas que têm e terão daqui para frente. E eu acredito muito que são de espaços como esse que conhecimento podem surgir, que mentes podem se abrir e que a gente possa sim fazer coisas, discutir exaustivamente tudo o que aconteceu, né, que culminou na morte do Bernardo, mas que a gente faça coisas efetivas para que isso não aconteça mais. Essa é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade de buscar ferramentas de prevenção. E é aí que entra o trabalho da psicologia em parceria de tantas outras áreas afins que poderiam, inclusive, estar aqui conosco, necessárias para isso. Então, falando isso, eu quero dizer para vocês que quando a gente está numa situação, né, de atendimento como foi o período onde o inquérito estava em franco desenvolvimento, estava sendo investigado, o trabalho da psicologia é corroborar o trabalho da polícia. É de dizer para as crianças e orientar os pais que quem vai dizer o que aconteceu realmente é a polícia. E isso foi o que a gente fez. Por quê? Porque com isso a gente pelo menos faz a tentativa de poder organizar aquilo que está totalmente desorganizado no mundo interno de uma criança, quando sabe que um pai e uma madrasta estão envolvidos no assassinato de uma criança. Recorrentemente, muitos filhos devem ter perguntado a seus pais: como assim? Isso não pode acontecer. Porque até onde se sabe, uma criança, e isso é um pacto que a criança tem consigo mesma, ela tem certeza de que ela vai receber cuidado e segurança e que quem vai promover isso são os seus responsáveis. Leia-se pai, mãe ou alguém nomeado por eles. Então, isso acaba causando um desconforto na criança e um desconforto nas famílias também. Então, é nesse sentido que em atuações, né, nesse aspecto, a gente trabalha em cima do que a polícia está fazendo. E não necessariamente em cima do que a imprensa esteja noticiando. Porque sabemos todos nós que a imprensa, quando faz um trabalho sério e ético, ela só tem a colaborar em situações de emergência. Porque em situações como essa, o bem mais precioso que se tem é a informação. Agora, do contrário, todos os senhores, nós bem soubemos, né,
que isso não ajuda e, pelo contrário, atrapalha. Já diria meu avô, quem não ajuda não estorva, né? Então eu quero assim encerrar, até para a gente poder ter tempo de explanar, né? de conversar um pouquinho mais, falando para vocês uma passagem, uma citação, e aí eu vou pedir a licença de ler, porque ela é muito breve, de um autor que eu tenho estudado, porque o grupo de pesquisa a qual eu pertenço na Universidade Federal de Santa Maria tem se preocupado muito com essas situações, e a área de pesquisa que eu escolhi é a área da formação de professores em situações trágicas. Como que professores podem estar se sentindo em maiores condições de passar por situações como essa e tantas outras, né, de desastres naturais e etc. Então, esse sujeito, alguns de vocês devem conhecer, a Yara, lá no fundo, certamente conhece, minha colega, é o Viktor Frankl, um psiquiatra filósofo, sobrevivente dos campos de concentração, que perdeu toda a sua família, porque nós pensamos que nós vivemos um campo de concentração atualmente. E ele diz o seguinte: será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal de contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. E com isso eu quero dizer aos senhores que nós somos sobreviventes do campo de concentração que a gente vive atualmente. Nós somos sobreviventes à tragédia da Boate Kiss, nós somos sobreviventes ao assassinato do Bernardo, nós somos sobreviventes ao assassinato da Isabela Nardoni, e nós somos sobreviventes a tantas outras atrocidades que acontecem com jovens e crianças na nossa sociedade que nós nem imaginamos todo o santo dia. E com isso, eu quero convidar os senhores, né, a darmos um sentido a essa barbárie que a gente vive atualmente. Porque é só assim que a gente vai conseguir estar mais fortalecidos e ter maiores condições de atuar em situações preventivas, bem como se a gente não tiver êxito em situações preventivas, mas que a gente tenha condição e sensibilidade de amenizar a dor daqueles que passam por uma situação trágica. Agradeço imensamente a oportunidade da psicologia estar aqui com os senhores hoje para poder falar do que é possível ser feito para que a gente não precise mais ter que enterrar outros Bernardos. Obrigada. Você acompanhou aqui pela TV Santa Maria a cobertura exclusiva da primeira noite da 8ª semana acadêmica do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria e 6ª semana do Ministério Público, numa conversa informal sobre o caso Bernardo Boldrini.